O conhecimento do próprio ser só se revela a uma consciência que está em silêncio, clara e livre da agitação mental. Assim como o sol não pode ser visto em um céu nublado, o verdadeiro eu não pode ser percebido em uma mente obscurecida por pensamentos densos. Os pensamentos encobrem a verdade, tornando-a invisível, exceto no estado de quietude. Maya, que não pode ser destruída por nenhum outro meio, é completamente desfeita por essa intensa atividade chamada silêncio. Para aqueles que permanecem no eu, como a perfeição sem pensamentos, não há necessidade de pensar em nada. O que se deve buscar é apenas a experiência do silêncio, pois nesse estado supremo, nada existe para ser alcançado além de si mesmo. A única linguagem que pode expressar a totalidade da verdade é o silêncio. A forma mais elevada de graça é o silêncio, que também é o ensino mais elevado. O silêncio é de 4 tipos: o silêncio da fala, dos olhos, dos ouvidos e da mente, sendo este último o puro silêncio e o mais importante. Do silêncio surge o pensamento, do pensamento, o ego, e do ego, a fala. Portanto, se a fala é eficaz, quanto mais deve ser sua fonte. O silêncio é a verdade, a bênção, a paz. E assim, o silêncio é o ser. A coisa mais valiosa do oceano, a pérola, é pequena, mas de grande valor e difícil acesso, semelhante ao ser, que é como uma pérola preciosa. Para encontrá-la, deve-se mergulhar profundamente no silêncio, cada vez mais fundo, até ser encontrada. O método resume-se em ficar quieto. Tudo o que é necessário para realizar o ser é permanecer em silêncio. O que pode ser mais fácil do que isso? Existe consciência junto com a quietude da mente. Este é o estado a ser almejado. O estado que transcende a falha e o pensamento é a meditação sem atividade mental. Esse estado é o silêncio. A experiência do silêncio é o conhecimento real e perfeito. Se você seguir o caminho do silêncio, não haverá sofrimento de qualquer tipo. Fique quieto. Afaste os pensamentos, esteja vazio deles. Permaneça no estado perpétuo de não pensar, então você se tornará conscientemente elevado e existente. Pensamentos, desejos e todas as qualidades são alheias à nossa verdadeira natureza. Se os desejos fossem abandonados, não haveria agitação mental. E quando não há agitação mental, o que resta é a paz. Abandonando completamente todo pensamento sobre falsos objetivos, como riqueza, desejo e retidão, apegue-se apenas ao silêncio, o conhecimento do Ser Supremo, que desperta. Você só pode interromper o fluxo de pensamentos, recusando-se a se interessar por eles. Todo conhecimento deve ser abandonado. Só então você se torna o verdadeiro conhecedor. Só então atinge a perfeição, a clareza. Só então seus olhos não estarão cheios de teorias. Estarão absolutamente claros e transparentes. Só então você poderá ver. A suprema realidade, que é a liberação, é experimentada apenas pelo silêncio perfeito. Render-se aos pensamentos, ou afastá-los. São os pensamentos os únicos obstáculos. São eles que dificultam. Silêncio não significa negação da atividade ou inércia estagnada. Não é uma mera negação de pensamentos, mas algo mais positivo do que se pode imaginar. O silêncio do ser está sempre presente. Enquanto você correr com a mente ativa, não pode ter isso. É uma base firme e imutável como uma rocha, que sustenta todas as suas atividades. Na verdade, todos os movimentos. É neste silêncio que Deus e as almas liberadas estão enraizadas. Os que descobriram a grande verdade fizeram isso no profundo silêncio do ser. Se o ruído dos pensamentos que se elevam incessantemente dentro de nós não diminuir, o inefável estado de silêncio não será revelado. A única maneira de superar os obstáculos à meditação é não se abrigar nos objetos externos, mas introduzir-se no ser e testemunhar tudo o que acontece ali sem ser afetado. Não há outro método, nem por um momento deve se desviar do ser. Torne-se consciente de ser consciente. Diga ou pense: eu sou. E não acrescente nada. Esteja ciente de que tudo que segue o eu sou, sinta sua presença, o ser desvelado e despido, intocável por juventude ou velhice, riqueza ou pobreza, bondade ou maldade, ou quaisquer outros atributos. O puro estado de atenção apenas para o ser é o próprio estado de silêncio,
que é destituído de qualquer outra coisa. Lá, os pensamentos simplesmente sejam, apenas seja. Seu dever é ser, e não ser isso ou aquilo. O método está sintetizado em aquietar-se. O principal fator na meditação é manter a mente ativa em sua própria busca, sem absorver impressões externas ou pensar em outros assuntos. A meditação aplica-se rigorosamente. O grau de liberdade de pensamentos indesejados e o grau de concentração em um único pensamento são as medidas para avaliar o progresso. Mantenha sua mente quieta, é suficiente, dominando-a. Tudo mais é controlado. Subjugação da mente é meditação. Meditação profunda é o discurso eterno. O silêncio é a fala ininterrupta, é o fluxo perene da linguagem, e é interrompido pelo falar, porque as palavras obstruem essa linguagem muda. Os pensamentos são nossos inimigos. Estando livres de pensamentos, ficamos no estado de bem-aventurança naturalmente. Os pensamentos são como bolhas na superfície do mar. Todas as tendências latentes de longa data direcionam a mente para fora, para objetos externos. Todos esses pensamentos devem ser abandonados e a mente interiorizada. Quando todas as tendências inatas forem eliminadas, o eu real brilhará por si só. O eu real não é atingido por qualquer outra prática que não seja permanecer imóvel e ser o que já somos. A autorrealização consiste em fazer cessar os pensamentos, inclusive toda a atividade mental. O aniquilamento deles deve tornar-se nosso objetivo. Estar livre deles significa pureza. Silenciamento da mente, não há meio mais eficaz e adequado que a autoinvestigação. Encontre para quem os pensamentos ocorrem. Tanto quanto você pensar que o falso existe, fará com que ele se mostre assim, mas encontrando de onde ele surge, logo desaparecerá. O primeiro principal pensamento que surge na mente é o primordial pensamento eu. É somente após originar esse pensamento eu, que inumeráveis outros pensamentos surgem. Em outras palavras, somente após o primeiro pronome pessoal, eu, ter surgido, aparecem o segundo e o terceiro. Tu, ele, etc. E eles não subsistem sem o primeiro. E, desde que todo pensamento somente pode surgir após o pensamento eu, e desde que a mente nada mais é que um feixe de pensamentos, é somente através da indagação quem sou eu, que realmente silencia-se. Mesmo quando pensamentos vazios surgirem durante tal investigação, não tente completá-los. Ao contrário, mergulhe em si mesmo, perguntando: a quem ocorreu tal pensamento? Não importa quantos pensamentos possam surgir, se você permanece alerta para na mesma hora identificá-los e apontar a quem eles ocorrem, a mim. Então você indaga quem sou eu. A mente torna-se introvertida e os pensamentos se acalmam. Assim, se perseverarmos decididamente na prática da autoinvestigação, a mente adquire força crescente e poder para habitar em sua fonte. Se a mente adormecer, desperte. Então, se ela começar a vagar, fique quieto. Se você atingir o estado em que não há sono, nem movimento da mente, fique parado nesse estado natural, real. Meditação é permanecer como seu próprio ser, sem desviar-se de maneira nenhuma de sua natureza real. E sem sentir que você está meditando, permaneça consciente de si mesmo. E tudo o mais será conhecido. E durante a meditação que está sendo dirigida para o ser, os pensamentos agora morrem automaticamente. A meditação pode ser dirigida aos diferentes objetos, mas quando estiver dirigida para o verdadeiro ser, significa estar fixada no mais alto objeto, ou melhor, o sujeito. Se desse modo, a mente torna-se absorvida no coração, o ego ou eu, que é o centro da multiplicidade dos pensamentos, desaparece finalmente, e a pura consciência, ou ser, que subsiste em todos os estados da mente, permanece só resplandecente. É este estado, onde não há menor traço do pensamento eu, que é o nosso verdadeiro estado. Este estado de mera imanência no puro ser é conhecido como visão da sabedoria. O eminente e poderoso estado de silêncio só pode ser alcançado no coração, alcançando o estado de si mesmo, o eixo imóvel. A experiência direta do ser, o silêncio é o eixo de tudo. Este é o ápice, o bem supremo. A experiência livre de conceitos do vasto vazio do silêncio surgirá, pondo fim à ilusão do ego, à fixação enganosa. O estado da experiência de um silêncio não dual é apenas o brilho de si mesmo, como o espaço vazio desprovido da falsa imaginação,
que é o surgimento da mente perversa do ego. Aqueles que mergulharam profundamente no oceano de silêncio e se afogaram, viveram na montanha suprema, a expansão da consciência, a glória do estado de silêncio, no qual a pessoa se fundiu e morreu no princípio real, Deus, que é o eu sem ego. Perguntando quem sou eu, a falsa primeira pessoa, por si só é a natureza da observância da autoentrega. O silêncio interior é autoentrega, e isso é viver sem o sentido do ego. No silêncio perfeito em que o ego, o eu, foi destruído, é a verdadeira natureza, que nunca será vencida. Aqui está a voz, e saber-se que eu sou Deus. Aqui, que tudo é a rendição total, sem nenhum vestígio de individualidade. E aqui, tudo prevalecerá, e não haverá a agitação da mente. A agitação da mente é a causa do desejo, do senso de fazedor e da personalidade. Se ela é interrompida, a serenidade prevalece. Permaneça quieto, com a convicção de que o ser brilha como todo e como o nada. Dentro, fora, em toda parte. Tudo o que precisamos fazer é permanecer em silêncio.